Estamos aqui hoje, penso eu, no quadro que eu mais gosto de gravar, que é o Economista de Bairro. Simplesmente porque eu gosto de dar aula. E principalmente agora que eu estou sem ideia do que trazer no Economista de Bairro para vocês, quando me vem uma ideia eu fico abismado. Por que eu estou sem ideia? Porque eu estou sem aluno. É impressionante. Normalmente eu fazia os slides para dar aula, eu vi uns negócios interessantes. Caraca, dá para trazer para o YouTube, eu trazia aqui para vocês. Só que agora eu tô sem aluno nem nada para dar aula e tal. Então se você for estudante de economia, que é uma aula extra, um negócio massa aí, fala comigo no WhatsApp, vou deixar meu número aí embaixo. Só mandar um oi lá no WhatsApp e Igor, quero aula. Aí a gente faz essa aula. Meu WhatsApp abriu aqui do nada, velho. Então, deixa eu fechar aqui. E bom, esse vídeo de hoje é basicamente uma aula que eu tive na cadeira que eu estou pagando agora, que é Economia e Ciência Política. E, meu irmão, que cadeira boa que eu estou pagando. Eu fiz até uma prova recentemente, duas provas na real. Uma eu tirei 7, a outra eu tirei 3. E fiz porque foi boa a cadeira. Mas porque é vida de faculdade. Você tira 3, você comemora porque não zerou. Mas enfim, o assunto que eu estou aqui para dar é justamente sobre essa prova que eu tirei 3. Um dos assuntos que tinha lá era como o crime organizado impacta na economia e na política no geral. E hoje eu quero me aprofundar um pouquinho mais com vocês nisso. E é uma coisa de estudo também, que eu tive que pesquisar para trazer isso daqui para vocês. E também vai me ajudar porque eu vou fazer a última prova de Economia e Ciência Política dia 24 de março. Aí eu tô gravando isso aqui no dia 22. Aí me ajudou até a estudar, porque é um dos assuntos que eu mais preciso de ajuda. Eu já estou gritando por socorro. Então vamos entender um pouquinho mais, onde eu vou mostrar minhas malemolências como professor. E eu espero que você goste. Então vamos começar aqui o vídeo, não tem slide, vai ser bem direto. E eu espero que você consiga compreender. Bora lá. Quando a gente começa a pensar um pouco mais em crime organizado, nós pensamos em tráfico, violência, corrupção. Ou até mesmo em alguns cartéis, não, mas como que eu posso dizer? É, facções criminosas daqui do Brasil. Aqui em Pernambuco, inclusive, a gente tem uma exclusiva. Picharam até a casa aqui do lado com o símbolo dessa facção, que eu não vou, prefiro não citar nomes. Mas tem um detalhe que muita gente ignora. Em vários países, e talvez até aqui no Brasil, o crime organizado influencia decisões políticas e econômicas. Em alguns lugares, o crime não está fora do Estado, mas o crime está misturado com ele. A gente vê isso durante a história inteira de alguns países. Mas bora entender basicamente como o crime organizado ganha poder. A gente tem alguns pontos. Aqui no Brasil, eu não sei se vocês se lembram da época da ditadura militar. Isso daí é uma história que é passada de pai para filho. Aí a gente até vê algumas aulas de economia, mas não se sabe a veracidade dessas informações. Na época da ditadura militar, os presos políticos ficavam na cadeia com os presos normais. E eles começaram a passar a organização dos crimes políticos para esses presos normais. E daí que surgiu os primeiros crimes organizados, as primeiras facções criminosas do Brasil, principalmente lá por São Paulo e Rio de Janeiro. Foi assim que surgiu o princípio de uma das maiores facções criminosas do Brasil que temos hoje, e também uma das maiores facções criminosas de São Paulo, que está tentando se espalhar mais para o Brasil também. Surgiu ali. Foi por causa disso que criaram a prisão separada para quem tinha ensino superior. Não sei se vocês se lembram que hoje a gente separa pedófilos dos crimes normais. Mas antigamente se separava crimes normais de pessoas com curso superior, justamente para não passar essa organização. Uma lenda que se espalha pelo Brasil. Não sei se você acredita, eu acredito mais ou menos. Mas o crime organizado tem uma grande história. Ah, tem esse mecanismo de, como posso dizer, organizar os seus territórios, ter um controle de território forte, ele tem um controle econômico de empresas, transporte, comércios, dominar as empresas daquela área, por exemplo, em determinada área, você só pode usar tal empresa de internet, eles lucram com isso. Tem a compra de políticos, a corrupção política, o financiamento de campanhas. Eles financiam campanhas políticas em vários locais, justamente para eles darem mais brechas, mais formas de lavar dinheiro, entre muitas outras coisas.
E fora a intimidação de opositores. Você não pode pensar diferente deles, senão vai ser ameaçado. Muitos candidatos, pré-candidatos a deputados pelo Partido da Missão, que é o que mais combate esses crimes organizados, estão sofrendo isso em vários lugares do mundo. Aqui em Pernambuco, lá no Ceará principalmente, que é completamente dominado pelo crime organizado, Rio Grande do Norte, estão sofrendo isso. Ou seja, por conta de tudo isso, o crime organizado chega a dar uma vergonha de se falar. Mas não é só no Brasil, é mundialmente falando, o crime vira um agente econômico que, por incrível que pareça, faz a economia girar de uma certa forma e um agente político. A gente tem alguns exemplos bastante acentuados, como o caso da Itália. Você na Itália pode se lembrar do Poderoso Chefão, que inclusive eu tenho um livro daqui, é muito bom, nunca mais li por causa de alguns princípios, mas a gente pode se lembrar dele. Mas a máfia italiana realmente teve grande influência econômica e política por muitos anos na Itália. A gente teve algumas organizações italianas, como a Cosa Nostra, a Camorra, o Nadgreta, que influenciaram politicamente de forma muito grande a Itália. Surgiram basicamente no século XIX, a maioria das organizações de crime organizado na Sicília. O Estado italiano era bastante fraco, eles não conseguiam controlar isso e a máfia foi controlando, passou a tomar controle, oferecendo proteção no comércio também e em contratos. E inclusive eu acho que pode, isso aqui é minha visão, não é nada certo historicamente. Daí que surgiu mais ou menos a lavagem de dinheiro. Eles têm os crimes ilegais, mas eles controlavam o comércio ilegal. E eles jogavam o dinheiro dos crimes ilegais para o comércio ilegal que eles faziam. E surgiu talvez um dos primeiros esquemas de lavagem de dinheiro. Isso daqui é algo bastante importante. Os políticos dependiam da máfia italiana para os votos e o controle social, porque se não gostavam daquele político, vral. Se os políticos dependiam dele para votos porque faziam campanhas absurdas. Alguns eram vistos como bons moços, tá ligado? E na Itália isso daqui não é um crime organizado, de certa forma, mas envolvendo mais o futebol. A gente teve o caso lá da Juventus, do Milan, que perderam pontos. Alguns chegaram até a ser rebaixados. E a gente vê que o crime organizado está intrinsecamente na Itália. Tá ali, tá ligado? Alguns casos famosos é o assassinato do juiz Giovanni Falcone e durante o combate à máfia italiana. Esses episódios na Itália mostraram justamente como o crime organizado reage quando o Estado ameaça o seu poder. Porque o Estado italiano era fraco, porém começou a ameaçar o poder do crime organizado. Então eles foram silenciando cada vez mais os seus opositores, porque eles gostam do poder. Um exemplo moderno que temos, bem mais recente, a gente viu até um escândalo que matou um dos líderes do cartel mexicano e deu mó BO, deu mó confusão, porque o México é dominado pelo o crime organizado. Alguns cartéis famosos, como a Sinaloa Cartel ou Los Zetas, que fazem controles de rotas de drogas, talvez um dos maiores polos de distribuição seja lá. Eles têm uma grande influência em eleições locais. Eles basicamente controlam o Estado mexicano, intimidam prefeitos e exortam empresas. Tipo, aqui não pode, isso daqui você pode fazer, não sei o que. Eles fazem bastante isso. Partes de Sinaloa, regiões violentas como a cidade de Juarez, sofrem bastante isso. Os cartéis não controlam só droga, eles controlam a economia local de determinada cidade, eles controlam a política local e até oferecem segurança. Você tem que pagar por segurança, mas para proteger de quem? Para se proteger da gente. A gente vê muito isso em Gotham City, por exemplo, pegando o exemplo do Batman. Assim, em Gotham City, eu, pelo menos quando era criança, achava absurdo os criminosos fazendo isso, o crime organizado lá em Gotham City, mas isso daqui talvez seja uma realidade nossa, uma realidade do mundo real. O microfone descarregou, foi? Não. É uma realidade do nosso mundo real. Gotham City só exagera isso ao máximo. Uma cidade escura, podre, não sei o que, exagerada ao máximo. Mas se a gente pegar algumas partes do mundo, funciona exatamente daquela maneira. E o crime organizado
tem esses impactos econômicos, porque a gente vê algumas consequências econômicas muito graves, como o aumento de custos para as empresas por meio da extorsão, ou seja, a gente tem que pagar aquele crime organizado porque estão extorquindo a gente, então vai aumentar o custo para a empresa. A fuga de investimentos, por exemplo, em determinada região que o crime organizado controla, muitos investidores não vão querer aportar dinheiro naquelas empresas, então eles tendem a correr daquelas empresas. Aí gera uma economia informal, ou seja, um dinheiro informal circulando que o governo, que o Estado não tem o controle. Uma desigualdade regional, isso daí também pode acontecer. E o Estado perde a arrecadação simplesmente por conta do dinheiro ilegal. Eles botam a parcela para virar dinheiro legal, mas o Estado perde essa arrecadação também. No Brasil isso daí não é problema. Convenhamos e venhamos e convenhamos. Porém, em alguns outros países isso se torna um problema. O crime organizado cria uma economia paralela que compete com o próprio Estado. Ou seja, o crime organizado cresce onde o Estado é fraco, a gente vê isso. Lembrando, eu sou um liberalista, eu me considero um liberalista. Porém, eu não sou contra totalmente o Estado como os neoliberais. O Estado deve proporcionar uma defesa para as pessoas bastante forte. Ou seja, o crime organizado cresce onde o Estado é fraco, onde o Estado não dá esses direitos de proteção para a sua população. O crime organizado ocupa espaços que o governo não consegue controlar, que o governo não consegue entrar. Quando o governo ficou omisso, tipo, não, é direito daquelas pessoas, daquela favela, nós não podemos invadir. E quando tem algumas operações para controlar o crime organizado, a mídia manipula informações para a gente ver os policiais, ver aquela operação como algo ruim. Vocês entendem isso? Onde o Estado não chega, onde o Estado não se posiciona em relação à defesa da sua população, alguém chega. E muitas vezes essa pessoa, esse alguém que chega, é o crime organizado. Mas antes de eu encerrar esse vídeo, eu tenho algumas perguntas para você que eu quero que você responda. O crime organizado, na sua opinião, na sua análise, é a causa ou a consequência de um Estado fraco? Existe solução puramente política para o crime organizado ou tem alguma outra solução que precisamos tomar? O que você acha da solução do Partido Missão, que é o prendeu, matou, é exterminar o crime organizado? Ou você acha que deve ter um diálogo com eles? O Brasil corre esse risco de se tornar talvez o que a Itália foi e do que o México é muito? Qual a sua opinião sobre isso? Deixa aqui nos comentários, porque isso é muito importante para a gente ter esse diálogo. E bom, esse foi o vídeo de hoje, esse foi o Economista de Bairro de hoje. Espero que você tenha gostado. Um beijo bem grande para você e tamo junto, viu, galera? Falou, fui e tchau.